Beleza, tá gravando. Então, a aula passada, nós falamos sobre filiação congregacional. E hoje nós vamos continuar falando sobre filiação congregacional. Tá? É o capítulo 14 do livro Relacionamento de Aliança, está na página 143. E, bom, um pouco do resumo só do que o Jota trouxe, até ele entrar aí para trazer e para a gente continuar falando, é justamente o quê? O que que determina, né, se você é ou não, vamos colocar entre aspas, membro, né, mas se você é ou não aliançado em uma comunidade. E a gente falou de diversos aspectos. Falamos de batismo, falamos de, bem rapidamente, de ceia, mas aí existem os aspectos mais práticos que o Asher traz, que a gente começou a abordar na aula passada. E um desses aspectos que a gente conversou muito foi a questão da frequência. A frequência, ela traz totalmente o vislumbre de quem está e de quem não está. Perdão. Então a gente parou nesse ponto da frequência e a gente ia continuar nos demais pontos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É bom que o Jota entrou. Eu acabei de cair da reunião, comecei a gravação, comecei a falar e caí aqui. Não sei se tem algum problema de conexão. É bom, o Jota tá aí, eu só tava dando a introdução, Jota, do que a gente ia falar. Pode continuar, então. E a gente estava falando sobre filiação congregacional, falamos muito sobre a questão da frequência, que é um dos pontos que a gente tem que observar para saber se uma pessoa realmente está aliançada ou não à comunidade. E os próximos pontos que, em nome de Jesus, a gente vai dar conta de abordar dentro dessa aula vão ser a questão do serviço, dízimo ou contribuição financeira, visão e liderança. Então, o desafio do Jota hoje é conseguir trazer esses outros 4 pontos, né, de forma até 9h30. Mas, enfim, a gente vou passar para ele continuar esse compartilhar com a gente. Vou meter bronca aí, mano. Fala, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Desculpa a demora, como alguns sabem, outros não, a Amanda está viajando e quem estava cuidando da Helena até agora era eu. E, assim, primeira vez que fico sozinho com ela, assim, né? Então é um grande desafio. Estou aqui com a babá eletrônica do lado. Se eu sair correndo é porque vocês alguma coisa. Mas, obrigado, Du. Bom, a gente está falando sobre filiação congregacional, mais uma vez, caminhando por esses mares. E é sempre um assunto muito delicado, né, da gente tratar. Não porque é um assunto difícil, na verdade é um assunto muito fácil, muito simples. Acho que vocês podem concordar comigo nesse sentido. É um assunto muito fácil, não é um assunto tão complexo assim. Só que por conta da nossa cultura, né? A gente tem uma cultura bem delicada em relação a tudo que se diz compromisso, né? Em relação até ao termo, a palavra compromisso, a gente já tem uma cultura muito difícil de lidar com tudo isso. Então, hoje, ter compromisso é cada vez mais taxado como algo, né, careta, ultrapassado, algo chato, algo que não faz mais o sentido.
E a verdade é que Deus é um Deus de compromisso. Ele firmou a sua aliança e ele manteve ela até o fim. Ele fez a parte dele e a nossa parte. Porque a nossa parte era foi o que Cristo fez, né? Então, Deus é um Deus de aliança e ele era e sempre será assim. Faz parte de quem ele é. Não tem como falar do nosso Deus sem falar desse aspecto da identidade de Deus. Isso é muito importante. E assim, é um tema difícil porque por vários aspectos. O primeiro é esse, porque para nós compromisso é algo na nossa geração já é algo difícil. Eu fico imaginando nas próximas gerações como vai ser difícil falar nisso, né, de compromisso. Hoje a gente não, você pode ser quem você quiser e se você mudar de ideia no meio do caminho, tá tudo bem, né? Então, assim, não, essa questão de compromisso é algo muito descartável na nossa geração. E o outro ponto é porque a gente gosta de separar todas as coisas da nossa vida. Então, às vezes eu tenho Deus, família, igreja, trabalho, lazer, amizades. A gente vou até falar um pouquinho sobre isso bem breve, assim, hoje. Mas o ponto é que quando a gente separa a nossa vida nesse contexto, a gente faz essa segmentação de, eu tenho compromisso na igreja, mas eu não tenho compromisso no trabalho. Eu tenho compromisso quando é falar para viajar. Já viu que, vamos viajar, todo mundo acorda às 5 horas da manhã na disposição, cara. É incrível. Mas vamos falar de manter a constância no tempo sozinho com Deus. Aí já é mais complicado. Aí você já começa, vai, eu limpo, talvez o primeiro dia, o segundo dia você já não vai mais, terceiro dia você já pede perdão e fala, Deus, não consigo. Mas a gente vira à noite fazendo milhares de outras coisas, enfim. Então, assim, a gente divide, né? Tenho compromisso no trabalho, mas eu não tenho compromisso na igreja. Ou vice-versa, eu tenho muito compromisso na igreja, mas meu trabalho eu lido como se fosse, né? Enfim, não tenho compromisso nesse lugar. Nas amizades, então, nem se fala. E a verdade é que quando Deus fala pra gente quando Jesus fala que ele precisa ser o primeiro, quando ele fala assim que nós precisamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, né? E quando ele fala sobre amar o mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, enfim, com tudo, ele está querendo dizer que ele precisa ser o centro. Então a Bíblia em todo momento vai falar que ele precisa ser o centro e de onde a partir de onde tudo passa a existir, a partir do centro. E por que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente ter compromisso em uma área e não ter compromisso em outra. Porque é uma questão de caráter, é uma questão de identidade. Eu sou alguém que tem compromisso, eu sou alguém compromissado, eu sou alguém com quem você pode, sim, sim e não, não, sabe? Então, a gente precisa tirar essa coisa, essa divisão da nossa cabeça. Começa por aí. E depois colocar Cristo no centro, né? Ele precisa ser o centro para que a gente consiga voltar para esse ponto. Então, uma das coisas que a gente falou na aula passada foi sobre a frequência, e um dos pontos da frequência muito importante é que vai colocar muito em xeque esse pensamento de liberdade, pós-moderno e tudo mais, é que, por exemplo, a minha agenda, ela passa, o livro fala que nós deveríamos marcar as nossas agendas em cima da agenda da comunidade local. E isso é aquela parte que você lê, você dá uma coçadinha aqui, você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu li? É isso mesmo que está escrito? Mas é exatamente isso. Quer dizer, então, que, por exemplo, o compromisso de onde eu estou lançado, o compromisso com os meus irmãos, ele precisa estar naquela faixa lá, eu não sei se vocês têm agenda, trabalham com o Google Agenda, mas sempre tem umas faixas ali que a gente coloca que não podem marcar nada em cima. A minha, por exemplo, é o meu horário de almoço e agora eu aprendi a colocar o horário que eu estou treinando. Então, assim, são dois horários assim que ninguém pode, a pessoa pode acessar lá a minha agenda, ela não vai conseguir marcar nada lá nesses horários, porque está bloqueado e é sagrado, ela nunca vai conseguir, a não ser que ela, enfim, seja algo de extrema urgência, ela fale comigo e etc. Então, da mesma forma, seria a questão da comunidade. Então não posso marcar um cinema no dia, na quinta-noite e não sei o que, cara. Poder pode, não é esse o ponto. O ponto do que a gente está querendo trazer aqui é o que é relevante, o que é de fato prioridade para nós. Ponto. A gente tem 7 dias na semana. Um dia você vai marcar logo em cima daquilo. Eu acho que isso demonstra muita coisa em relação ao que a gente considera prioridade. Por exemplo, a reunião da igreja caseira.
tem 7 dias, cara, pra você comemorar o aniversário. Aí você vai comemorar no dia da reunião caseira, na hora da reunião caseira. Entende? São algumas coisas, assim, que só mostram quais são as prioridades. Porque qual que é a desculpa sempre, né? É que eu surgiu um compromisso mais importante. E aí, por causa disso, eu não poderia ir. É ou não é assim? Então, a gente precisa reavaliar realmente o que nós estamos colocando como mais importante. Ok? E dentro disso, é óbvio que vão ter coisas que vão ser, de fato, mais importantes, coisas relacionadas à nossa casa, esposa, filhos, assim. A gente sabe desse contexto, a gente vive esse contexto. Mas eu tô lendo esse livro aqui, gente, vou até fazer um spoiler aqui, ó, do John Walker. Recomendo, tá? Recomendo mesmo. E ele fala muito sobre a questão da cadeia de autoridade. E um dos pontos que ele fala sobre isso é que existem 5 pontos da cadeia de autoridade. E o marido, por exemplo, fala muito sobre o marido e a submissão com a esposa. Mas de uma perspectiva de que o marido só vai conseguir ter uma esposa submissa a ele se ele primeiro for submisso a Deus através da igreja. Então, dentro da cadeia de autoridade, Deus, igreja, marido, esposa e depois filhos. E essa cadeia, ela é muito dependente. Se um falta, toda a cadeia é destruída. Então, se o marido ele não se sujeita a Deus através da igreja, ele vai exigir uma submissão, por exemplo, doentia da esposa, uma submissão antibíblica da esposa. E aí, obviamente, ao ver essa situação, os filhos não vão se sujeitar aos pais, porque vão ver que os pais estão em pé de guerra o tempo todo, não há concordância, não há aliança. Então, já se o marido se submete a Deus através da igreja, ele sabe qual é o tipo de submissão que ele precisa ter com a sua esposa. E aí, assim, então, assim, começa a criar uma cadeia saudável de autoridade. Nesse sentido, nesse contexto, é o mesmo que nós estamos falando aqui, no nível de aliança. Então, fiquem atentos a esse ponto. E é óbvio, a gente vai falar hoje sobre o serviço, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer sobre o serviço é: quem pode servir? É a primeira coisa que a gente precisa colocar. Então, nós falamos sobre frequência, nós falamos sobre a pessoa estar presente nos compromissos da comunidade, etc. e tudo mais. Eu já colocaria que a pessoa que não está nesse quesito, ela já não pode servir. Não tem frequência. Não estou envolvido na igreja caseira, não vou nos cultos, não presto contas a ninguém, ninguém acessa a minha vida. Eu estou aqui há anos e ninguém consegue acessar a minha vida. Eu estou aqui há anos, mas ninguém me conhece de verdade. E existem casos assim, e são casos que a gente precisa, a gente não, a pessoa, ela precisa se preocupar. Caramba, quem acessa a minha vida hoje? Então, a frequência, ela vai causar entende? Em algum momento, alguém vai ter que acessar a sua vida. Alguém vai ter que opinar em como você está vivendo, biblicamente, obviamente, em cima do que o livro nos traz. Então, a frequência é o primeiro crivo. Se a pessoa não tem frequência nesse quesito, ela não pode servir. Não tem como ela servir. Por quê? Eu gosto de dizer que quem serve é quem tem aliança com aquela casa. E a melhor forma de ilustrar isso, foi o que eu até ilustrei no sábado com os irmãos do louvor, foi a questão da casa. Você deixa qualquer um que chega limpar a sua casa, lavar o seu banheiro? Provavelmente não. Provavelmente quem serve na sua casa, quem limpa o banheiro da sua casa, quem faz as coisas que são necessárias à manutenção, ao serviço da casa mesmo, é quem tem aliança. É de repente sua mãe que vai te ajudar, é seu marido, sua esposa, são seus filhos. Quem tem aliança com a casa é quem serve a casa. Então, quem que pega as coisas bonitinhas, arrumadinhas, tudo prontas, as visitas? É ou não é? Então, já fica a dica aí, né? Será que... acho que eu fiz essa pergunta na aula passada, mas será que você tem pegado tudo pronto ou você tem servido a casa, né? E quando eu falo disso, a gente tende a pensar no prédio, a gente tende a pensar no serviço da sala de oração, e isso é, sim, importante, isso está dentro, mas não é a partir desse lugar, sabe? Na sua reunião caseira, onde você tem construído os seus relacionamentos, você serve ou você é servido? Entende? Porque hoje, ainda mais no nosso contexto, falar sobre serviço quebra muitos paradigmas, porque o lugar da aplicação prática do serviço vai ser muito
vai ser muito mais nas relações. Vai ser muito mais nesse ambiente de igreja caseira. Vou abrir minha casa, vou fazer uma comida aqui para os meus irmãos. Vou servir os meus irmãos. Ah, não, minha casa tá uma bagunça, não sei o que, não, então vou ligar pro irmão e falar assim, irmão, eu comprei umas coisas aqui, vou fazer uma comida aí na sua casa, eu quero te servir, vou limpar a sua casa. Você tá passando dificuldade, eu tô vendo, isso acontece no nosso meio, ainda mais esse tanto de mulher grávida, gente, vai por mim, adote uma grávida, vá na casa dela. Então, assim, como você tem servido o seu irmão? Mas antes de entrar nesses aspectos, assim, então, quem é que serve? Serve quem tem aliança com a casa, né? Deixa eu pegar aqui, eu tinha feito um slidezinho mó bonitinho, gente, vocês lembram? Deixa eu voltar aqui, ver se eu acho esse negócio. Show! Fiz no Canva, mas ficou legal, pô. Então, quem é que pode servir? Serviço, né, a quem tem aliança. Serviço é se doar. Você tem se doado pelo seu irmão? Você tem se doado pela aliança que vocês têm construído? Isso aqui é forte. Nós só estamos falando aqui de aliança porque alguém primeiro abriu esse caminho para nós. É isso aí, Edu. Então, o próprio Cristo, ele é o nosso maior exemplo disso. A Bíblia fala que ele se deu, Deus o deu a nós. Então, o maior servo de todos, ele se deu, Cristo, né? E ele é o exemplo da toalha, né? Eu coloquei essa imagem aqui exatamente por conta disso, do servir. E é engraçado porque ele decidiu fazer esse gesto de lavar os pés dos discípulos, falando sobre quem quer ser o maior, que sirva a todos. Acho que todo mundo lembra dessa passagem. Mas ele decidiu fazer isso no momento que estava só os 12. Isso, óbvio, ele servia também as multidões, ele ensinava as multidões, ele atendia ali as demandas das multidões, mas existia um tipo de serviço que era mais íntimo. O lavar dos pés é um lugar de intimidade, a gente sabe disso, a gente fala sobre isso direto. O lavar dos pés, o servir, é um lugar de aliança, é uma demonstração de aliança. Então, quem pode servir é quem tem aliança, né? Ah, aí fica a pergunta, né? Você é alguém de confiança? Você é alguém em quem se pode confiar uma tarefa prática? Será que se alguém te passar uma tarefa prática, você vai ser alguém em quem as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, esse irmão, ele é de confiança, nós podemos passar outras coisas para ele, porque ele executa aquilo que foi passado. E o livro, ele até traz esse contraste de que essa confiança, principalmente no servir, ele é um degrau. Você primeiro dá coisas pequenas, tarefas pequenas, e assim você vai vendo a responsabilidade daquele irmão. Seja, por exemplo, buscar o irmão na casa do outro. Ah, vou passar aí tal horas. Sabe? A gente precisa. É uma coisa que tem naquela mensagem do Alberto sobre isso, inclusive, na escola Antioquia. Mandei o link na semana passada no grupo de avisos. Ele fala sobre essa questão de que nós precisamos entender que Jesus serviu o mundo e nós também precisamos servir o mundo com tudo. Com tudo. Nós somos dignos de confiança. E quando fala de serviço, o relacionamento de aliança, ele fala na página 135 que o mais importante não é a quantidade do trabalho, mas que a pessoa se responsabilize por uma tarefa específica, porque assumir a responsabilidade pelo serviço é algo que gera fortalecimento da aliança. Ou seja, quanto mais você se responsabilizar pelo serviço, e quanto mais você delegar, você que é líder, que está aqui, a maioria que são líderes, né? Quanto mais você delegar também, confiar as pessoas, mais fortalecimento da aliança você vai estar gerando. E tem um outro ponto que o livro trouxe que eu achei interessante, é que ele diz assim, se todos os membros colaboram e servem, o pastor tem mais tempo livre para oração e evangelismo. Delegar o serviço a todos torna a congregação mais tranquila e atraente aos visitantes.
Eles percebem rapidamente que existe um espírito de cooperação entre todos. As tarefas e os detalhes práticos da congregação não devem estressar e sobrecarregar somente algumas pessoas. O Eduardo está falando aí, aleluia! Isso é o que acontece, gente. Muita gente. Vamos lá. Nós viemos desse contexto em que só algumas pessoas eram ali totalmente sobrecarregadas de tarefas, enquanto a maioria das pessoas estava ali só para viver uma espécie de consumismo. Esse é o modelo da igreja brasileira. Os poucos sustentam os muitos, o serviço aos muitos. Sendo que, olhando até para o aspecto do sacerdócio, Pai José Augusto, ajudem seu pastor, isso aí. Olhando para o contexto do sacerdócio, nós falamos sobre o sacerdócio de todos os crentes. Irmãos, o que é a principal função do sacerdócio? Ele serve, ele é um servo de todos. O sacerdócio é chamado para ser, um serviço ao qual eles não têm escolha. Os sacerdotes, eles eram instruídos ali, colocados para servir, e não tinham uma escolha, você vai num dia que você quiser. Não tinha isso. Chamou para aquele dia, ele precisava ir, ele precisava estar lá, ele precisava estar no seu posto. Isso é o sacerdócio. E o ponto que a gente fala do sacerdócio de todos os crentes é exatamente sobre isso, que todos nós temos acesso, todos nós podemos servir e todos nós somos incumbidos da responsabilidade, todos nós somos uma pedra na construção de Deus, Deus está construindo o lugar, e todos nós somos essa pedra que contribui para essa edificação coletiva. O problema é que apenas algumas pedras têm se colocado no seu lugar, enquanto outros estão ali só assistindo para ver o que vai acontecer. E aí é algo muito sério, porque na nossa cultura brasileira a gente gerou uma cultura de igreja que é uma igreja telespectadora. Eu chego, eu sento e eu assisto o culto. Quem já ouviu essa expressão? Eu vou lá assistir o culto. É muito assim. E quando a gente fala de sair dos prédios e entrar nas casas, esse contexto ele já deixa de existir. Ainda mais do que nós estamos construindo. Pessoal, se você não tem algo para edificar o seu irmão, vai chegar um momento que aquela reunião vai ficar insuportável. Vai chegar um momento que as reuniões com seus irmãos vão ficar insuportáveis. Então, o lugar do pastor é na oração e no evangelismo, né? Paulo fala que eles não poderiam deixar o lugar da oração e da palavra para servir às mesas. Eles não podiam sair desse lugar para servir às mesas. Então, qual que é o lugar mais importante do sacerdote? A gente falou sobre isso. É estar diante de Deus. Então, nós precisamos ainda desses homens, né, desses líderes, desses pastores, desses presbíteros segundo o coração de Deus, que vão estar nesse lugar. E o trabalho do pastor, do presbítero, do líder da comunidade, daquele que traz a visão, daquele que alinha as nossas vidas, que nos edifica com a palavra, que nos capacita a realizar a obra do ministério. Lembra de Efésios? Os homens dons, os apóstolos, mestres, profetas, eles existem para nos capacitar a fazer a obra do ministério, não para eles fazerem a obra do ministério. Esses homens precisam estar diante de Deus. Não é igual alguns irmãos que vão embora da igreja porque o pastor não visitou. A gente precisa acabar com essa cultura. E o relacionamento de aliança traz isso de forma muito, muito, muito prática, né? Então, esse ponto de que deve ser leve para todo mundo, porque é uma construção familiar. Se ficar pesado para alguns e leve demais para outros, tem algo errado. Quando você sabe o que é um exemplo de um corpo deficiente? Eu fiz uma cirurgia no joelho, por exemplo. Fiz uma cirurgia no joelho no começo do ano passado. E aí, o que aconteceu? Foi no meu joelho esquerdo. A minha perna direita ficou mais forte do que a minha perna esquerda, porque o corpo estava deficiente. Então, eu sobrecarregava uma parte do corpo com o meu peso, porque eu não conseguia, estava deficiente. Meu joelho esquerdo não conseguia apoiar.
E eu fiquei andando de muleta, aquela coisa, sobrecarregando apenas uma perna obviamente ficou maior do que a outra, né? Um músculo ficou mais forte do que o outro. E aí, na fisioterapia, teve todo um trabalho doloroso e lento para poder recuperar e equivaler. Eu lembro que no dia da minha alta, ele pegou uma fita métrica, ele sempre fazia isso. Ele pegou uma fita métrica, passou essa fita métrica numa perna, fez a medida, passou uma fita métrica na outra perna, fez as medidas certinhas para garantir de que não havia tanta diferença assim. Ou seja, agora o corpo está funcional, ninguém está sobrecarregado. Todos têm a sua função, porque todos contribuem. Isso é por isso que é o corpo de Cristo. Então, nós precisamos prestar atenção a isso. Será que está muito pesado para os nossos irmãos? Será que está muito pesado para o irmão que recebe a igreja na casa dele? Será que está muito pesado para o líder que sempre, de repente, tem que trazer um estudo novo, uma palavra nova? Eu sei que a gente está tentando desconstruir isso, mas isso ainda acontece. Então, isso precisa ser passado para que todos nós exercemos o serviço nesse lugar. Tá bom? Vamos lá. Uma pergunta interessante. Você sabe quais são as demandas que o seu grupo caseiro precisa, exige? Você sabe quais são as demandas que a sua comunidade local tem ou não? Um exemplo claro disso, que eu acho que eu comentei na aula passada, foi Isaías, no capítulo 6. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Tem que abrir, que minha Bíblia não está aqui perto. Deixa eu abrir aqui. Isaías, no capítulo 6. Deixa eu abrir no computador mesmo. Se vocês puderem abrir lá bem rapidinho. Estou tentando ir bem rápido, como o Edu falou, para não demorarmos aqui. Isaías 6. Vamos lá, Isaías 6, do versículo... Pode ser do versículo 3, né? Então, a gente sabe o contexto, Isaías 6, Isaías tem uma visão, e aí ele vê os anjos e tudo mais, versículo 3, vê o Senhor, ele vai na sala do trono, ele tem uma visão de Deus, e ele tem essa visão, versículo 3 falando, né? O que os anjos clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí então Deus disse a ele, vai e dize a este povo. E Deus dá a mensagem para Isaías. É interessante, o que eu enxergo nesse ponto? Primeiro ponto, Isaías teve uma visão. A gente vai falar sobre visão lá na frente. Então, Isaías teve uma visão do Senhor. Ele reconheceu quem Deus é. É o primeiro ponto do evangelho. E o segundo, ele se arrependeu. Ele olhou para si e se arrependeu, viu que ele era igualzinho ao povo ao qual ele acusava nos capítulos anteriores. Vocês conhecem a história, estou resumindo. Mas uma coisa que acontece quando o anjo toca ele, purifica ele, ele é perdoado, ele é limpo do pecado, é que ele começa a ouvir a demanda de Deus. Ele ouve a voz do Senhor que dizia, quem eu enviarei? Por que ele não ouviu o Senhor falando isso antes? E aí ele começa a entender as demandas do coração de Deus. Sabe, quem eu enviarei? Quem é que vai por mim? E aí ele logo se disponibiliza, né? Levanta a mão, eis-me aqui, Senhor, me envia. Então, existem vários pontos que a gente precisa pensar nesse sentido, que é, será que nós não sabemos das demandas que tem na nossa comunidade caseira, nossa reunião caseira, na sala de oração,
na comunidade no geral, onde você está construindo seus relacionamentos de aliança, será que é porque você simplesmente não tem parado para ouvir, ou você não teve ainda a mesma visão que as pessoas que estão envolvidas e se doando por essa causa viram? Fica a pergunta, sabe? Será que por que a gente tem tanta dificuldade enquanto a se envolver no serviço da comunidade? E o serviço da comunidade, como eu falei, não está atrelado ali limpar o prédio somente. Inclusive, fiquem atentos aí, em breve vamos fazer umas escalas aí, cada casa vai ser responsável pela limpeza do prédio. Não sei se é por mês, um dia, enfim, já vai ser um ponto aí para envolver os irmãos, né? Se não sabem que servir, já começa por aí. Então, por que é tão difícil servir? A gente veio de um lugar que é um lugar precioso, né? Que falava, pessoal, eu lembro quando eu cheguei aqui, gente, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu ouvi foi assim, Jota, nós não precisamos do seu serviço. Tem uns irmãos, né? Tem uns irmãos que chegam e falam assim, né? Eu sei tocar, eu sei isso, eu sei fazer aquilo, eu vim servir vocês, ajudar vocês. No caso, uma das coisas que a gente gosta, eu gosto de falar isso até hoje, porque chega aqui e eu falo, irmão, então, a gente não está precisando do seu serviço, não, tá bom? A gente não precisa do seu dom, a gente não precisa da sua habilidade. Agora, se você quiser tocar o coração, que o seu coração seja tocado, se você quiser desenvolver uma aliança, opa, aí sim, aqui é o seu lugar. Aí, então, quando a gente fala, a gente sai desse lugar de onde nós não precisamos de serviço, onde a gente precisa parar tudo, e para tudo e ora, e tudo mais, e tudo isso é essencial, e nós sabemos disso. Só que o Senhor tem trago para nós uma coisa importantíssima, que é preciso ter obras. O serviço, ele existe, e a partir de um ambiente saudável, a partir de um lugar de aliança, a partir de um lugar saudável de descanso, de cuidado, de prestação de contas mútua, de amizade, esse serviço deixa de ser prejudicial. Porque a maioria de nós viemos desse lugar onde o serviço foi, a demanda era tanta que era prejudicial. E a gente vê lá em Segunda Crônicas, capítulo 29, e a primeira coisa que Deus fala para os levitas, quando vai repreender eles, é que eles vão servir as portas. Mas eles não vão estar diante de Deus. O castigo que Deus fala, vocês não vão mais estar diante de mim. Vocês podem servir o povo. Vai lá, apresenta sacrifício. Mas diante de mim, vocês não vão estar. Por quê? Desequilíbrio. Por isso nós estamos falando de uma comunidade que é profética, mas também é terapêutica, é pastoral, é um lugar saudável, é uma igreja, é uma construção, o lugar onde nós vamos é uma construção para uma igreja saudável, para essa igreja gloriosa. Então, a gente tem muita dificuldade quando se fala de serviço na comunidade, a gente precisa extirpar isso no nosso meio, irmãos. Trazer o lugar saudável desse serviço. Isso acontece porque a gente ainda olha para nós mesmos, a gente está mais preocupado com as nossas necessidades, a gente está mais preocupado com os nossos sentimentos, com as nossas experiências, do que com o próximo, do que com o corpo, do que com o próprio Deus. O que aconteceu com Isaías? Ele olhou para si, reconheceu o seu pecado, Deus o purificou. E aí isso fez ele abrir os olhos e os ouvidos para a demanda de Deus, e não para a sua própria demanda. Mas vamos avançar. Dízimo, tá? Outro ponto que é o ponto da aliança também, que sobre filiação congregacional, outro ponto importantíssimo é o envolvimento com o dinheiro, o dízimo. E aqui, meu amigo, aqui é trevas, viu? Ah, por que é trevas? Porque é tocar no Deus dos irmãos. É tocar a Bíblia inteira. Deus fala sobre vamos dizer assim, um competidor. Se é que há, com Deus não tem competidores, né? Mas dentro do coração humano, Deus,
A única referência a outro Deus dessa forma que ele traz é a Mamon. Então ele fala assim, vocês não vão conseguir servir a Deus e a Mamon. Você tem noção que ele não fala sobre, por exemplo, os irmãos vão pregar lá em Atenas, e Deus não coloca isso na Bíblia sobre os deuses gregos, sobre Apolo, sobre Poseidon, sobre essa turma toda aí que muitos conhecem. Deus não fala sobre outros deuses, mas ele faz questão de falar sobre Mamon. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então, só recapitulando, frequência, serviço e envolvimento com o dinheiro. Gente, não tem como nós falarmos que nós temos aliança com o lugar se o nosso dinheiro não está comprometido com esse lugar, envolvido nesse lugar. E tem uma coisa que é escandalizadora que o livro traz, que é toda pessoa deve ter o compromisso de contribuir regularmente e incondicionalmente com o orçamento da congregação. E aqui no nosso contexto Antioquia, nós temos uma prática que é, por exemplo, ceiar no ambiente da igreja caseira. Nós não ceiamos no lugar público. Obviamente, dentro desse lugar, se eu estiver errado, Edu, me corrige, mas eu acredito que é também nesse lugar, o lugar onde haveria o maior comprometimento com os dízimos, com aquela que nós chamamos de oferta regular mensal. Então, é dentro desse ambiente de aliança, se você afirma, se nós afirmamos que temos aliança com o que nós estamos construindo, se nós afirmamos que de fato acreditamos naquilo que temos ouvido, o nosso dinheiro ele precisa estar envolvido, assim como a nossa frequência, assim como o nosso servir, que é o se doar, como nós acabamos de ver, nosso dinheiro não sai a par disso. Quando eu uso esse exemplo sempre, quando você se casa, você não pode deixar a sua grana, o seu salário de fora. Onde você aplica o seu tempo e o seu dinheiro são os lugares que vão demonstrar aonde a causa que você luta, aquilo que você acredita de verdade, por aquilo que você se doa. Tem um outro ponto em relação a isso, né, que é muito importante, que lá em Provérbios 3:9, né, fala que nós adoramos a Deus com os nossos bens. Então, número 1, toda pessoa deve ter o compromisso de contribuir regular e incondicionalmente com o orçamento da congregação. E aí pega, Jota, tô com o nome sujo no Serasa, cara. Meu salário tá pegado, assim, tá pegando quase tudo. E esse é o meu exemplo, tá, gente? Eu tô falando de um exemplo aqui, mas esse sou eu. Meu salário, assim, ainda passa, sobra pouca coisa. E quando sobra pouquinha coisa no final do mês. Mas eu sempre não falho nisso. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar que, Deus, eu não confio nos meus braços. Eu não confio no salário que me cai no final do mês, porque eu sei quem paga o meu salário. E a Bíblia diz que quem paga o nosso salário é o Senhor. A Bíblia diz que nós podemos dar e esperar receber. A Bíblia tem promessa. A gente ficou tão traumatizado com a tal da teologia da prosperidade. O tanto que as pessoas fizeram lavagens, usaram versículos assim esquisitos para trazer e tornar a questão da contribuição financeira como algo pesado, como algo extremamente assim, enfim, e como moeda de troca. Que a gente ficou traumatizado com isso. É difícil falar disso. Só que o dízimo, ele expressa a fé de que o dinheiro pertence a Deus e ele é entregue voluntariamente para os propósitos gerais do reino de Deus. Entende? O dízimo, ele não é entregue aos homens, tá? E assim, entenda dízimo, porque quando a gente fala dízimo aqui, você com certeza já lembra do Velho Testamento, lembra dos 10%, lembra de tudo aquilo. O Edu até mandou um vídeo do Ângelo Basso no grupo. Quem assistiu aí? Quem chegou a assistir esse vídeo? Do Basso falando sobre essa questão dos dízimos, da oferta e tudo mais. Se você não viu, gente, assiste lá, vale a pena. Só olhar no histórico lá do grupo de avisos que tá lá. Muito bom, inclusive.
E expressa exatamente o que nós cremos aqui também, enquanto comunidade. A gente não crê que você precisa dar, por exemplo, os 10% do seu salário. Eu, John, da minha casa, nós fazemos isso porque a gente já veio de um contexto onde a gente já estava acostumado com isso. Mas, cara, por que não? Enfim, mas você pode, no mínimo, estabelecer uma oferta que nós chamamos de uma contribuição regular. Uma oferta regular, mas seja fiel com aquilo que você estabeleceu, porque a Bíblia diz que nós precisamos dar com alegria, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um. Pergunta: você tem ouvido o Senhor sobre quanto ele pode mexer no seu dinheiro? Começa por aí, antes dessa outra pergunta Deus pode mexer no seu dinheiro? Ou o dinheiro é seu mesmo? Começa por aí. Outro ponto você adora ao Senhor com o seu dinheiro? Ou o seu dinheiro é seu, para os seus desejos, seus propósitos, única e exclusivamente? Então, o dízimo regular, ele exige disciplina, né? Dar essa oferta regular exige disciplina. E mais ainda, ele exige humildade. O livro fala assim que dar o dízimo sem determinar a sua finalidade exige humildade. Dar para as necessidades cotidianas da congregação mostra uma responsabilidade de aliança por apoio financeiro. Vai você, pai de família, pegar o seu dinheirinho e falar assim: eu vou gastar com tudo que eu quiser esse mês e não vou pagar as contas, não vou ser que se vire. O que vai acontecer, gente? Vai dar ruim ou não vai? Vai dar ruim demais. Vai dar ruim demais. Então, essa disciplina vai te ajudar. Agora eu vou falar de coisas que o livro não falou, mas que são coisas que eu percebo na minha vida, eu percebo na vida de alguns irmãos aqui. O Edu, por exemplo, e o Lucas são ótimos administradores, estão me ajudando, estão ajudando o Nelton, já pedi ajuda para eles também, vão me ajudar e tal naquela coisa. Irmãos que a aliança envolve isso, você abrir para os seus irmãos para eles mandarem o seu dinheiro. A gente fala de aliança, fala de que o irmão vai poder vir e falar a nossa vida e pregar o evangelho e afetar a nossa casa e não sei o quê, mas isso parece romântico na nossa cabeça, isso dói. Na verdade, isso não é romântico. Porque vai ser o mesmo que dizer, você não pode fazer o que você quiser com seu dinheiro. Entende? Então, voltando, o dízimo dá ter a cultura e o costume de separar sempre um valor para ofertar e dizimar na congregação, vai te induzir a ter uma organização financeira. Porque tem muita gente que não tem, só vai gastando do jeito que dá, e só vai, não sabe nem o que gastou, e chega no final do mês, cadê? Então, quando você coloca isso no coração, peraí, então, 10% aqui, ou quanto você definir no seu coração, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá, você começa a organizar a sua vida financeira. Deus pensa em tudo. E mais ainda, você começa a exercer confiança. A Bíblia e o livro também nos traz lá em Lucas 6:38, a promessa que o próprio Jesus fala: deem e lhe será dado. Tem um livro do Bob Sorge que ele fala sobre isso, que me pegou assim, nossa, profundamente. Foi o livro de adoração, ainda a próxima onda, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a gente precisa exercer fé para crer que Deus nos dará 100 vezes mais, porque é uma promessa bíblica. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós ofertamos, nós iremos colher 100 vezes mais. Aí o ponto é, você tem fé para orar pedindo para Deus para que você colha 100 vezes mais? Porque tem esse ponto, a gente tem vergonha de orar pedindo para o Senhor para que Ele cumpra suas promessas. Aí eu te pergunto, o que nós fazemos na sala de oração? É só isso que nós fazemos na sala de oração. Senhor, cumpra a sua promessa. Joel 2, venha, derrama o seu espírito sobre toda a carne. Deixa de falar, irmão, principalmente você que é fiel nessa contribuição, que você é fiel com o seu dinheiro ao Senhor. Você pode orar ao Senhor, dizendo, Senhor, está aqui, eu sou fiel nas minhas, não é uma moeda de troca, mas é a sua promessa. Você prometeu que eu colheria 100 vezes mais, que me daria 100 vezes mais. Você prometeu que quem dá
também recebe. Então, a gente precisa olhar, pega essas passagens, Lucas 6,38, pega essas passagens e ora em cima disso, irmão. A gente ficou tão machucado com a teologia da prosperidade que a gente não tem coragem de orar para Deus apresentando o nosso dinheiro. Já começa aí, peraí, o dinheiro é seu ou o dinheiro é dele? Já entra aí, tá? Então, o dinheiro, ele está totalmente relacionado com o compromisso do coração. Se alguém tiver comprometido com a causa, ele certamente vai doar para essa causa. Mas se alguém doa a uma causa, esse compromisso com essa causa, ele vai crescer. Jesus disse lá em Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí eu te pergunto, você crê na causa da sua igreja local? Você crê na causa, eu falo da igreja local porque tem irmãos de outras igrejas aqui, mas você crê na causa da Antioquia, na visão que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor tem nos chamado para exercer em Goiânia, nas famílias, nos relacionamentos? Você de fato crê nisso? Você de fato crê nisso? Então, onde está o seu dinheiro, o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. Dar envolve essas duas partes. A primeira é dar, a segunda é crer para receber. Deuteronômio 8:18 diz, Deus declara, Ele é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Nós recebemos de volta fé 100 vezes mais para sermos mais generosos. E tudo isso vai partir do outro ponto, que é a visão. Aí o pontinho da visão é interessante, porque sem ele, creio eu, como eu citei Isaías 6 aqui mais cedo, sem ele, nenhuma dessas coisas vai fazer sentido. Na primeira aula, na aula passada, eu falei para vocês que a gente precisa partir desse. A gente está falando sobre frequência, a gente está falando sobre serviço, a gente está falando sobre dar e envolver o seu dinheiro, a gente está falando de tudo isso, mas isso. A gente ouve isso como comportamentos externos somente, mas nada disso vai fazer sentido se não partir de dentro, de um lugar onde nós, como nova criatura, como seres que nasceram de novo, que tem um caráter de Cristo, que tem fé em Jesus. Isso é tão sério que Jesus, em Lucas 18, ele fala, quando o Filho do Homem vier, acho que é Lucas 18, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque, inclusive, é uma das orações que eu tenho feito ao Senhor, Deus, me dê fé. Me dê fé para crer que eu vou colher 100 vezes mais. Me dê fé para crer que o meu irmão ele vai receber uma direção do Senhor para me ajudar a lidar com X problema na minha casa, com o meu dinheiro, com a forma como eu cuido da minha esposa ou como eu cuido da minha filha. Me dê fé para acreditar, Senhor, que eu preciso servir para garantir que o meu pastor não saia desse lugar da oração e da palavra, porque é esse lugar que eu preciso que ele esteja. Me dê fé, sabe, irmãos, isso é muito sério, e isso parte desse lugar da visão, né? O livro traz, lá na página 140, que no antigo Israel, o povo se reunia ao redor da bandeira de sua tribo específica. E a bandeira era o símbolo que representava o chamamento e a identidade daquela tribo. Então já começa refletindo aí. Tornar-se um membro aliançado de uma congregação é equivalente a assinar o seu nome para confirmar sua concordância com a visão principal daquela comunidade. E aí eu te pergunto, você sabe qual é a visão principal da sua comunidade? Eram 12 tribos que constituíam um reino de Israel. Cada uma tinha um peso específico que o próprio Deus tinha determinado. E a gente olha para hoje e tem muito essa questão das placas de igreja, a gente sabe disso, mas tem um ponto muito específico que é qual é
a visão, o peso de Deus, que a sua comunidade contribui para o plano de Deus. Começa por aí, a sua comunidade conhece o plano de Deus? A sua igreja local, a sua igreja caseira, vocês conhecem o plano de Deus? A partir disso, vocês sabem como a vida de vocês, os relacionamentos de vocês contribuem para o plano de Deus? Diz aqui em casa, dizem que em casa a minha esposa, a gente estava ouvindo uma palavra, acho que foi a palavra do Michel, lá do encontro do Ticum, do Michel Duque, e aí ela fez uma pergunta, ela estava passando roupa, ela fez uma pergunta assim para mim: amor, como que a gente pode contribuir mais para o plano de Deus? É o tipo de pergunta que eu fico louco, assim, quando eu ouço, sabe? Assim, eu fico assim, cara, meu Deus. E a resposta veio como um tiro, assim, sabe aquele negócio que vai de uma vez, assim, na ponta da língua? Foi Deus, assim, porque acho que nem eu conseguiria pensar numa resposta assim. E eu simplesmente falei: construindo relações e fazendo culto caseiro. Quer contribuir para o reino de Deus, para o propósito de Deus, para o plano de Deus? Culto caseiro. Vamos aprofundar relacionamento de aliança. É simples, né? É pequeno, né? A gente menospreza. A gente olha para o plano de Deus e quer uma coisa grandiosa, das nações e tudo, e tal, e coisa, e põe o tênisinho para cima. Enquanto Deus fala: olha aqui, seus filhos, sua esposa, seus amigos, seu trabalho, aonde você afeta. José Augusto comentou aqui, não tinha visto, José. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou será leal a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso. Mateus 6:24, né? Ainda falando sobre dinheiro. Pode falar, irmão. Gente, eu tô aqui, eu acho que eu sou o cara que não é Antioquia, eu acho que é o único que não está aqui. Eu preciso dar um testemunho muito rápido para você sobre... Eu sou pastor de uma igreja, né, da Kadosh, e a dificuldade que a gente tem de reconstruir essa parte de dízimo e oferta. É algo assim muito profundo, gente. É algo assim, ó, até cansativo. Nós tivemos muita corrupção na igreja de Goiânia. Eu sou gaúcho, né? E eu ouvi muita história de muita corrupção, muito estrelato, muita, como é que se diz, muitos pastores estrela, né? E isso acabou causando dentro das pessoas sabe, um ranço, essa é a palavra certa, do quesito dízimo e oferta. Na nossa igreja a gente está tendo que reconstruir muitas pessoas que estão extremamente feridas com dízimo e oferta. Nós estamos tendo que sentar nas casas, glória a Deus por isso, as casas são muito importantes, no tete a tete dizer: gente, é um ato de amor e de fé. Cristão que está aí há 20 anos, certo? De caminhada, e que já devia saber isso há muito tempo, e por causa das feridas abertas, dessas raízes de amargura, a gente está tendo que reconstruir. Isso, desculpa, é muitas vezes perder tempo de algo que já devia de estar, sabe, enraizado na vida das pessoas. E esse negócio da visão, Jota, é muito importante. O Eduardo, né, o Edu, o Batman, desculpa, o Batman, gostei do Batman. O Edu, te amo, tá? Então, o que acontece? Ele tem nos ensinado na nossa casa, ele está sendo para nós um algo especial, porque a gente não sabia, né, dessa parte profética. A gente é de uma comunidade profética, a gente está começando o quê? Não existe comunidade profética em Goiânia, são muito poucas. Profética, né, do teor da palavra, são pouquíssimas. Antioquia é uma, e eu não consigo enxergar outra, sinceramente falando. Então nós queríamos fundamentar como comunidade profética. Só que o Edu está tendo que desconstruir em mim algumas coisas. Ele sabe que no primeiro... eu desse tamanhão todo, né, Jota? Na primeira reunião dele comigo em casa, a gente saiu até o portão, ele me olhava com uma cara assim, com os olhos desse tamanho, porque eu disse: ô meu, comigo não, eu sou pré-tribulacionista. E tu não vai mudar a minha ideia, mas nem a pau, meu. E eu sou gaúcho, tem mais essa.
E ele calmamente, sabe, conversando. Então, isso é muito importante a gente. E aí, ele conseguiu desconstruir isso muito rapidamente com Mateus 24. Então, ele me matou todos os meus cursos de teologia, meus 4 anos, acabou comigo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque assim, ó, pode ser que alguém que esteja aí, e eu tô aí que tá, eu tô de fora. Mas pode ser que alguém que esteja aí olhando e vendo este curso, quão importante a gente está aqui nessa sala. Entende? Vocês podem até achar, nossa, mas não, é muito importante a gente estar aqui nessa sala. Eu estou falando isso para mim, por mim. Eu estou confiando naquilo que o Edu está passando para mim. E isso não é fácil, gente. Desconstruir algo que foi construído até. Eu sou assembleiano. Imagina só, um cara que é assembleiano de natureza, tendo que dizer assim, ó, tu não é mais pré. Ah, mas por quê? A pergunta para o Edu, eu olhava para ele assim, quase querendo matar ele, né? Pegar ele assim e dizer assim, vem cá, ô Batman, vem cá que eu vou te destruir agora o Hulk. Entende? Mas a gente precisa, cara. Entendeu? Quando tu tá dentro de algo, se tu não desconstruir aquilo que tu trouxe de fora, não vai adiantar. Por isso que eu disse pro Edu, eu disse assim, dá para mim participar do outro agora às 10, porque eu sou fominha, cara, eu tô fominha. E o ser fominha é importante para te entender o que está sendo, sabe, liberado neste lugar. E quem está falando para vocês é o cara aqui que é da Kadosh, que não é nem da Antioquia. Nós temos algumas diferenças, a gente tem a igreja. Mas a visão tem que ser, sabe, tem que estar aqui no coração, gente. Cara, tá sendo muito importante isso aqui para mim. Vocês não imaginam que a felicidade que eu tô. A Manu não pode estar hoje por causa que a Manu está lá na sala de oração. Eu até disse para o Edu, é tão importante isso, é esse testemunho que eu quero dar para todos vocês que estão aí. Essa coisa da visão, que a gente vai trocar o nosso horário da nossa sala de intercessão para não perder isso aqui que está acontecendo. E isso, cara, aí envolve tudo, tá, gente? Só para vocês entenderem, isso aí envolve tudo. Por quê? Porque se tu não acreditar na visão, cara, tu não dizima, tu não ajuda, tu não serve, entende? Tu não faz nada. Se tu não acreditar na Antioquia, não acreditar que isso vai mudar a tua vida, tu não consegue. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, né? Busque o seu reino e sua justiça. E buscar o reino é tu acreditar na visão que estão deixando, entendeu? E isso é importante. Eu tô aqui, gente, por causa disso. Pode ser que vocês todos são Antioquia, mas o cara da Kadosh, o pastor da igreja Kadosh, que tem eu tô trazendo isso para minha casa e tô trazendo isso que tá sendo ensinado para minha igreja, cara, para vocês entenderem. Nós temos hoje umas 70 pessoas, a gente não tem tantas pessoas que nem vocês têm. Mas essa visão, isso tudo que está sendo ensinado aqui está mudando, cara, uma comunidade. Aproveitem. Amém? Aproveitem, aproveitem. Uau, obrigado por esse testemunho, de verdade, uau. Incrível mesmo, muito bom ouvir isso, assim, a gente até é o peso daquilo que a gente não tem dimensão, né? Fiquei até sem palavras, não tem dimensão do impacto de tudo isso, mas é algo que a gente ainda está, muita coisa, assim, a gente ainda está construindo, sabe? Esses pontos que a gente tem visto, a gente tem sido, sim, de verdade, a gente tem sido massacrado por isso aqui, ó. Massacrado por isso aqui. Sim, e aí são situações que acontecem que mostram pra gente o quanto a gente ainda está distante e o quanto a gente ainda precisa avançar para isso. E como você falou, a visão, ela vai garantir que a gente caminhe nisso. E é interessante porque, assim, a gente veio de comunidades, assim, muitas pessoas vieram de outras comunidades, eu particularmente, por exemplo, vim de outras comunidades, onde a visão era para construir o seu próprio império. A visão era focada em si mesma, em se tornar uma igreja famosa, relevante, no sentido bem literal da palavra. E quando a gente olha para esse contexto da visão, Israel lutava por uma visão só, que era o templo e a cidade de Deus, um povo de Deus. E quando a gente olha nesse, ele faz inclusive essa comparação, né, sobre as tribos de Israel, cada um sobre a sua bandeira. E quando a gente olha Antioquia, por que eu falei sobre essa questão da importância de entender o plano de Deus, para saber se a gente está contribuindo, porque aquilo que Deus nos deu, o peso que Deus nos deu, a direção que Deus nos tem dado, é para contribuir com o que Ele está fazendo.
é parte, é um tijolo na construção da casa de Deus, que é o que a gente tem falado, a mesma coisa com vocês, da Kadosh. Então, assim, é discernir o peso, a graça que ele tem derramado sobre cada um, porque nós precisamos uns dos outros. A gente não sabe tudo, a gente, na verdade, é bem deficiente em muitas outras coisas, e é essa relação com o corpo, com a igreja, que vai fazer com que a gente se complete. Então, essa graça de não andar, não querer andar sozinho, de não ficar aqui só Antioquia, como se fosse, não, mas entender que nós crescemos as nossas relações com outros irmãos, porque nós precisamos desses outros irmãos para também avançar em áreas que nós somos deficientes, né? Então, isso é muito importante. E essa parte da visão, ela vai mudar toda essa questão desse jogo, porque aí você pergunta, qual que é a visão da Kadosh? Pergunta para os seus irmãos aí, qual que é a visão da Kadosh? Qual que é o peso que o Senhor tem colocado? Qual que é a direção? A mesma coisa que você sabe qual é a visão que o Senhor, o peso que o Senhor tem derramado sobre a Antioquia, os pilares daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente está construindo, lembrando que essa é uma construção não nossa, não é uma construção de Babel, é uma construção que o próprio Espírito está fazendo. E a gente vê isso simplesmente olhando para onde? Para o corpo, olhando para a igreja. Quando você olha para além das nossas quatro paredes, além dos nosso clubinho, do nosso círculo, o que você vê? Vê Deus aumentando o volume dessa mensagem, aumentando o volume dessa comunidade profética e terapêutica e dessa igreja gloriosa que precisa nascer, dos relacionamentos de aliança que precisam ser construídos. Então, gente, o que nós estamos construindo não é para nós. Não morre em nós. Não é para Antioquia ser famosa. Muito pelo contrário. É para que daqui a uns dias nem precise de placa. Porque todos entenderam. Porque todos entenderam. Porque afinal daqui a alguns dias realmente não vai ter placa. Porque não vai poder reunir em prédios. E aí, como que vai estar a sua casa? E aí, como que vai estar as suas relações? É isso aqui que vai nos manter. E o Senhor tem despertado a igreja para isso. Outro ponto que o livro traz, ainda dentro de visão, só para a gente avançar e não perder muito tempo, você tem convicção que o seu chamado de Deus, ele vai sustentar a visão da Antioquia? Você tem convicção de que o seu chamamento individual contribui para o sustentar da visão da comunidade local? Isso é importante. Porque tem gente que tem um chamamento específico para uma outra coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos construindo. Não consigo pensar em exemplos agora. Alguém consegue lembrar de algum exemplo aí para me ajudar? Não consigo lembrar de algum exemplo agora, mas... por exemplo, o tipo de envio missionário que nós cremos, esse é um bom exemplo. Acho que esse é um bom exemplo. O tipo de envio missionário que nós cremos não é o tipo de envio que se faz comumente por aí. E tem irmãos que têm o peso de ficar viajando, entendeu? A gente não sente que é dessa forma. A forma como a gente enxerga a visão é diferente. As missões são diferentes. Então pode ser que o irmão chegue aqui e ele vai ouvir muito sobre construa relações, ele vai ouvir muito sobre sala de oração. Vamos esperar, porque o próprio Espírito vai falar e vai nos direcionar quem que nós vamos enviar, igual aconteceu em Atos 13. A gente não vai enviar, a gente não vai sem uma palavra. A gente ora isso demais, a gente canta isso, né? Sem ti não irei, não nos deixe sair da sua presença. A gente não vive cantando essa música? Então, assim, cara, nós não acreditamos no auto-envio, nós acreditamos no envio da igreja. Voltando aqui ao ponto da visão de Isaías 6, ele ouviu a demanda do Senhor. Ele falou, Senhor, eis-me aqui. E aí Deus foi lá e deu uma mensagem para Isaías. Então a gente não acredita no envio sem uma mensagem. E aí talvez a pessoa vai vir toda serelepe querendo fazer viagem de missões e reunir oferta e não sei o que para ir tal e fazer um monte de coisa. E aí a gente não carrega esse peso, cara. Não foi isso que Deus
chamou a gente nesse momento. Tem outros irmãos que fazem isso. Talvez vai ser melhor você ir para outra comunidade que nós conhecemos. A gente pode até indicar alguns amigos nossos que você vai ser melhor lá. Você vai exercer melhor os seus dons lá do que aqui. E tá tudo bem. Da mesma forma, é muito melhor a gente, sabe, entender que, cara, Deus derramou essa graça para essa comunidade. Eles enviam muita gente, eles sustentam muitos missionários, eles têm. Cara, Deus derramou essa graça para essa comunidade. Vamos andar com eles. Vamos aprender com eles. Vamos crescer com eles. E vice-versa. Lembra que a gente estava fazendo culto na Jocum? A gente estava reunindo com os irmãos lá? É sobre isso. E vamos ver o que o Senhor faz. É Deus quem gera essas conexões e alianças. Outro ponto aqui, então, você tem convicção que o seu chamado, né, ele contribui para o sustentar da visão da Antioquia? Então é isso, né? Você foi chamado para oração, você foi chamado para o pastoreio, você foi chamado para a profecia, para exercer o dom de profecia, para a questão de mestre também. Eu sinto muito forte na nossa comunidade essa questão do ensino, né, de mestres e tudo. Eu acho que até o Weber ou o Vitor falou alguma coisa sobre isso, que Deus levantaria mestres, levantaria mulheres, inclusive, usadas nesse dom, né? Então, o livro fala assim, lá na parte 140, quando a congregação cresce em número, muitas pessoas começam a frequentá-la por gostar da música ou do ensino. Os participantes que gostam do que recebem não são necessariamente comprometidos com a congregação, a fim de que ela cumpra o seu destino. Esses participantes não contribuem para o progresso da congregação. Ou seja, em outras palavras, tem muita gente que vai estar nos nossos ambientes, na sala de oração, nos cultos coletivos, mas vai ser só isso. Porque ela gosta de uma boa música, ela sente ali uma emoção, ela chora e tudo, ela ouve uma boa palavra e ela vai para sua casa viver a sua vida. Mas ela não se envolve, ela não entra na construção, ela não se compromete, essa é a palavra, o comprometimento, ela não compromete a sua própria vida para o cumprimento do que a congregação crê e visa como destino. Jesus sempre teve que lidar com isso, as multidões e os discípulos. Quem tem aliança e quem está ali simplesmente para ver o que vai acontecer. O que nós precisamos ter sempre atenção como líderes, como irmãos que estão querendo construir aliança é quem nós somos e também observar quem os irmãos que estão do nosso lado são. É um irmão que só vai para as reuniões de vez em quando, vai para uma reunião só, ninguém sabe da vida, irmão, tá tudo bem, uma hora Deus pega ele, deixa ele vir. Tem uma coisa que o Atos citou nas reuniões para trás, que é o tal da seleção natural. Cara, ou de duas uma, ou vai ficar um ambiente tão insuportável, porque a gente vai estar tão amalgamado, a gente vai estar tão próximo um do outro, tão juntos, uma vida tão de prestação de contas, tão claro, que fofocas não vão ser permitidas no nosso meio, gente. A gente está criando um ambiente onde quando o irmão vier falar sobre alguma coisa, você ficou sabendo do fulano, então vai ser cortado na raiz. A gente está falando desse tipo de ambiente, esse ambiente terrível, onde quem não aceita que a própria vida seja tocada não vai conseguir ficar. Entende? A gente está falando desse ambiente terrível, onde quando as pessoas verem eu errando com a minha esposa, com a minha filha, é aquela questão da cadeia da sujeição, como eu falei para vocês, a igreja vai entrar. E ou a gente ganha o nosso irmão, ou a gente trata ele como gentil, Mateus 18. É esse ambiente que nós estamos entrando. Então, vai ter essa coisa de seleção natural, sim. Vai ter gente que não vai ficar no nosso meio, e a gente precisa estar tudo bem com isso. Vai ter gente que vai estar no nosso meio simplesmente porque gosta da boa música, gosta da boa palavra, e a gente precisa entender que está tudo bem também, isso está tudo bem. E como o Edu falou na reunião passada, a gente precisa respeitar os processos das pessoas. Tem gente que está chegando aqui, tem como o José acabou de falar, tem muita carga de muitas outras igrejas, tem muita coisa, então tudo isso é assustador, porque é uma outra cultura, é uma coisa nova que não existia antes. Então é sim assustador. Todos nós aqui, estamos passando por essa desconstrução todos os dias, a cada reunião. E o outro ponto dentro disso
é a questão da receptividade aos líderes, né, aos presbíteros. Então, a gente não crê em específico numa liderança única, né? Falando especificamente de igreja da Antioquia, nós não cremos em uma liderança única que tem um super pastor que precisa dar conta de tudo. E esse cara é o Deus da igreja, que ele manda e desmanda, ele faz e acontece, e nem presta contas a ninguém, e ninguém auxilia ele também. Enfim, a gente não crê nesse tipo de liderança, nós cremos no presbitério. Nós cremos que o próprio Deus é um Deus coletivo que escolheu liderar em conjunto. Lá em Gênesis fala que ele mesmo, o seu conselho, ele vira para ele mesmo e fala: e aí, vamos fazer? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele vai falar depois lá na frente, vai mostrar a igreja, que é aquele irmãos, o presbitério, os anciãos que ficam às portas da cidade, tomando as decisões das causas e ditando o que vai acontecer, o governo da cidade. É plural. Nós cremos que o próprio Deus, ele trabalha de forma plural. E essa forma de liderança, nós cremos que ele estabeleceu para a igreja. Então, quando alguém se une à congregação, ele está dizendo que confirma pela fé o chamado dos homens que no momento estão exercendo liderança. Que pode ser que daqui a uns dias o José e o Eduardo não estejam mais como líderes. Pode ser que daqui a uns dias o Diogo não esteja mais como dos líderes. O Nielton, enfim. Então, assim, é uma liderança, nós cremos nessa liderança plural. Pode falar, Edu. Edu? Só entrando nesse último ponto que a gente está comentando, eu acho que todos os pontos são ligados, né? Mas eu acho que a questão do ponto da visão e da receptividade aos presbíteros, né, a liderança, ele é meio que até um só, porque, digamos, se existe uma liderança na comunidade, que biblicamente falando, a gente entendia por cidades, né? Antioquia, Éfeso, enfim. Existia uma liderança, diáconos que eram levantados, presbíteros que eram levantados ali, por causa de uma visão, entendeu? Então, eles tiveram uma visão coletiva, e aí, por causa dessa visão coletiva, se levantou uma liderança. E por que essa liderança? Para representar aquela visão coletiva que eles tiveram, para falar, estamos buscando isso, entende? Então, quando você chega numa comunidade, onde você olha para alguém que está na liderança, alguém que ensina, alguém que organiza os eventos, os ajuntamentos coletivos, você olha para essa pessoa e não sente confiança e não vê nessa pessoa e nesse grupo de pessoas, pessoas que você pode confiar, aquele lugar, né, ou aquela visão, você já está longe dela, você já não está considerando ela. E é justamente o último parágrafo que você leu antes de entrar nesse tópico, né? Você está indo por causa que você gosta da música, gosta de alguns irmãos, gosta do ambiente, mas você não vai contribuir para que a visão coletiva que aquele grupo de pessoas teve seja alcançada. E que em nome de Jesus seja isso, mas que as comunidades proféticas e que a gente está trabalhando para ser, continuar sendo e ainda no futuro também se concretizar, porque a gente está sendo aperfeiçoado no Senhor, é que os irmãos que entrem, eles queiram participar da construção, né? E não arrendar a construção para eles, entende? Porque já existe uma construção. E não começou nem em nós, ou em quem é presbítero hoje. A construção começou onde nós acreditamos, na fundação da igreja, começou em Jesus, né? Então, toda vez que essa conversa separatista, né, no sentido de tipo, nós estamos construindo algo aqui, vocês estão construindo algo aí, já começa a romper o que biblicamente é exposto pelos apóstolos, né? Porque eles tinham um concílio ali em Jerusalém que afetava todas as comunidades das outras cidades, entende? E nós estamos aliançados a Ticum, fomos até no mês passado ao evento,
que é uma aliança justamente para que as igrejas e as comunidades nas cidades estejam em um só propósito. E qual vai ser a força disso, né? A gente lembra de muitos momentos históricos onde grupos se juntaram para ter um resultado e isso acontece, parece de forma milagrosa, mas não é, porque é uma receita bíblica do que acontece no céu, do que foi decidido um dia no céu, como o Jota falou, Deus olhou para ele mesmo e decidiu criar o homem, porque ele entendeu que ele tinha necessidade de criar o homem, no sentido, ele decidiu fazer isso. E aí ele decide entregar o seu filho, e aí ele decide voltar para reinar aqui na Terra. E qual que é o nosso papel nisso tudo? Né? Eu estou compartilhando um pouco assim da visão, mas dizendo que é muito complicado você entrar num lugar pela música, por qualquer um outro meio que não seja a visão do lugar, porque aí você não vai estar contribuindo para que ocorra. Então, só para entrar nesse ponto de receptividade aos presbíteros, eu creio que a nossa mente tem que começar a entender que no trabalho, em casa, na comunidade profética, no meio dos irmãos, nós sempre estamos construindo algo. E se não estamos construindo algo, o que, que nós estamos fazendo ali? Eu acho que é uma pergunta que realmente a gente tem que fazer diariamente, para poder ver se a gente está dentro ou está fora, né? Eu acho que o José queria falar, pode falar, José. Só para complementar o que o Edu tá falando, cara, assim, é por isso que eu tô sendo, né, tô dando muita ênfase nessa sala. Porque a construção da visão não se aprende em púlpito. A construção da visão ela se aprende numa sala como esta. A gente desmereceu durante muitos anos o mestral dos 5 chamados. A gente deixava ele de lado, é o professorzinho da sala de, né, da EBD, o professorzinho. Não, cara. Por isso que a gente perdeu algo que é muito importante, que é o ensino. O ensino, ele mostra a visão. Ele consegue, sabe, colocar no DNA da pessoa a visão daquilo que está sendo feito. O fundamento hoje é o mestral. Sabe por quê? Porque a gente está. O que acontece? A gente tem que desenraizar essa cultura feudal que tinha. Era o pastor no céu e Jesus na terra. Nem era nem Jesus no céu, era o pastor no céu. Né? Aquela coisa enraizada, ó, o apóstolo, meu Deus, aí todo mundo beijava o pé do cara. Isso daí, para desenraizar isso aí, não é nem, sabe, no culto. É em salas como essa, de estudo, das pessoas olhando, mostrando caminhos. Eu estou falando isso porque o Edu agora está com a carinha dele aí, e o Dudu sabe o que, que ele passou comigo, gente. Eu estou dando minha, ó, eu estou confessando meu pecado para os irmãos. O Edu sabe o que passou comigo no primeiro dia que ele esteve lá. Com essa calma toda, né? Até eu ia fazer a barbinha igual a tua, viu? Com essa calma toda que ele tem, cara. Tu entende? Por quê? Porque ele foi nos ensinar. Ele foi desenraizar, retirar aquilo que estava errado e colocar aquilo que estava certo. Isso tu só consegue hoje em salas como essa, em salas como vai ter daqui às 10 horas. O problema é tu mostrar para as pessoas o quanto isso é importante. Porque elas estão acostumadas com o quê? Com altar e púlpito. Entende? E visão, ela não se cria em altar e púlpito, cara. Porque quando tu deixa a visão criar em altar e púlpito, tu pode enganar as pessoas com um versículo trocado e errado. A visão se cria aqui, ó, onde a gente está nessa sala. Por isso que eu sou Kadosh, mas eu sou Antioquia, mas eu sou, sabe, eu sou reino. Entende? Eu sou reino. Por isso que as minhas meninas, eu vim aqui para o Rio Grande do Sul para cuidar da minha mãe, e minhas meninas foram lá, eu mandei as 3 lá, e cara, aprende, come o que eles estão lá. Por isso que eu disse pro pessoal, o meu pessoal hoje, eu disse exatamente assim, Eduardo Gonçalves. Eu disse exatamente o que tu falou. Eu disse, gente, vocês podem escutar qualquer coisa, mas antes de escutar qualquer coisa, vocês vão pegar o que eu mostrei para vocês da Ticum e vocês comem lá primeiro, porque essa é a visão. Senão começa a ficar distorcido, entende? O Edu tá aqui, ó. Tá me dando tudo que eu preciso para, né, para crescer. E aí, tô recebendo de graça isso, cara. Né? O Jota tá me dando de graça isso. Gente, vocês não sabem a preciosidade que é isso daqui. Se tu sair agora em umas igrejas aí, vocês não têm isso. Não tem. Gostei do apóstolo Batman, isso aí. Entende?
Vocês não têm isso em outras igrejas. É necessário vocês entenderem que a visão ela vai ser estabelecida aqui nessa sala de aprendizado, nas mesas de aprendizado, nas mesas de cura, entende? Muito mais do que os cultos. Tu sabe, Eduardo, por isso, Gonçalves, o que acontece? Que as pessoas hoje, elas vieram de um contexto desse senhorio feudal e de música, né? Movimento. Para eles ficam ali por causa do movimento. E a gente tem que tirar isso deles como? Nessas salas aqui de mestrais. A sala mestral que vai tirar esse contexto dúbio que a gente tem nesses últimos tempos. Amém? Glória a Deus. É tudo uma construção, né? Você fala sobre sala mestral, ela também é uma parte, mas eu acho que também tem muito a ver com a mesa, né? Talvez se eu fosse na sua igreja, aí a gente está falando aqui, já que você abriu o seu coração aí, talvez se eu tivesse ido lá na sua igreja e pregasse no seu púlpito, eu não voltaria lá mais nunca. Você fala assim, mano, esse cara é louco, ele veio aqui e falou que Jesus vai vir depois da grande tribulação, ele não vai vir aqui mais nunca. Mas como eu fui na sua mesa, sentei na sua mesa, tomei aquela Coca-Cola com você lá, e a gente conversou, então há uma diferença, entende? Não sei se e é bom isso aqui, porque aqui a gente tem futuros não, já pastores, né? Irmãos que estão sendo equipados, talvez eles não estão pensando que, tipo, vou fazer uma escola escatológica, uma escola teológica para ser equipado, vocês já estão sendo equipados nessa construção. Eu sentei na mesa do Augusto e ouvi muito ele, falou a história dele, da esposa. Então, depois que ele falou da história dele, que a gente começou a entrar na palavra, entendeu? Então, assim, é essa coisa viva da igreja. Eu recebi dele e depois eu passei do que eu tinha para ele. Então, mesmo que ele ficou um pouco rígido no momento, mas depois o Espírito Santo trabalhou. E a insistência, né? Porque, assim, teve um apóstolo, que eu não vou falar o nome dele aqui para vocês, que foi lá sentou na mesma mesa que eu, e falou para ele que eu tinha que trocar o nome da igreja, né? E o nome da igreja estava muito ruim. Falei, moço, que loucura, que doideira. Então, assim, voltando para a aula, é muito significativo a gente entender algo que uma vez, um dos encontros que a gente teve lá em São Paulo, foi falado assim, o porquê da comunidade. Fizeram essa pergunta para nós, o porquê? Qual é o porquê dessa comunidade? Então, a partir daí, a gente começou a observar, tá, então, tem um porquê. Através dessa pergunta, eu encontrei o propósito. E aí eu cheguei de São Paulo um dia e falei para os irmãos, né, de Salmo 132, de não darei descanso, né, até que a gente construa um lugar para o Senhor habitar na cidade. Mas foi um abençoado por Deus usado e colocou lá no Instagram da comunidade assim, preparar um povo para o Senhor, que é Lucas 1,17, né? Então, o porquê da Antioquia? Não é construir uma comunidade local, não é construir uma igreja local, não é construir uma denominação, é preparar um povo, seja Kadosh, seja Luz para os Povos, seja a Assembleia de Deus, quem o Senhor enviar, irmãos, quem o Senhor enviar para nós temos uma missão peculiar que não é coisa nossa, não tem a ver com a gente, está buscando isso. Deus está trazendo essas pessoas até nós porque ele colocou uma chama em nós e a gente só vai replicar isso. Então, aquilo que nós recebemos de graça nós vamos compartilhar. Né? Então, por que da Antioquia? Aí eu estou falando da Antioquia. Por que da Antioquia? Porque da Antioquia é que ela nasceu, ela foi constituída por Deus para preparar um povo preparado para ele. Constituir um povo preparado para ele. Então, não tem nome aí, não tem placa. É o povo do Senhor. Amém? Muito bom a aula, Jota. Edu,
as afirmações do Edu e do Augusto, e muito bom. Prosseguimos. Uau, é isso. Dentro de tudo isso, para prosseguir, para encerrar a questão, o Edu já chama o Eduardo Magalhães. Acredite se quiser, não é o Edu Batman que me chama a atenção de tempo, é o Edu Magalhães. Vou deixar registrado aqui. Mas como eu falei, né, tudo tem uma forma, né? Deus não é um Deus sem forma. Então vamos lá. Galera, assim, tudo isso a gente fala, fica muito alto, mas isso é muito sério, sabe? É algo quando eu estava lendo e meditando sobre isso, eu fiquei refletindo sobre a minha própria vida. Falei, Deus, será? Sabe, eu ponderei tudo. Enfim, alguns sabem da história de como eu vim parar aqui, depois eu vejo se conta no final, mas a ideia focando agora no tema dos presbíteros, vai envolver exatamente esse ponto. Será que você crê, que você confia no chamado desses homens, você confia no chamado do Eduardo, do José, do Diogo, dos líderes que o Senhor levantar nessa comunidade para exercer a liderança e para conduzir a igreja para esse lugar, como o Edu acabou de falar, esse lugar de preparação? Você acredita nisso? Porque quando você se une à congregação, você está confirmando que tem fé nisso, nesses homens. E aí o livro vai falar o seguinte: quanto mais fé os membros têm em seus presbíteros, mais tranquilos e confiantes eles se sentem para ouvir do Senhor e compartilhar a palavra com os membros. Olha só, o tanto que isso é importante. E isso é muito importante mesmo, porque eu vivi, particularmente, em um contexto onde eu não conseguia confiar. Eu vivi praticamente nesse contexto onde eu não, depois de muito tempo, eu já não conseguia mais crer, ter fé de que aquela liderança era liderança saudável. E com muito pesar no coração, enfim, várias situações aconteceram, o Senhor me conduziu para estar hoje com vocês. Outra passagem que eu queria deixar claro aqui em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Então, calma aí. Não quer dizer que os presbíteros eles estão o tempo todo zelando, como o Edu acabou de falar. O foco é a preparação dos irmãos. Então, estão zelando pela alma desses irmãos, pelas nossas almas aqui. Quer dizer, então, que o pastor da sua igreja caseira, onde vocês se reúnem, ele zela pela alma de vocês, ele ora, ele está ali como quem deve prestar contas. Nós iremos, e Paulo até fala, né? Grande coisa, né? Quem almeja o episcopado. Mas a cobrança desse cara, cuidado, vai ser maior. E aí o texto continua de Hebreus 13, ele fala que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Pergunta, o seu líder da igreja caseira, ele é feliz em pastorear você? Você vê alegria nele ao exercer o cuidado com vocês, o zelo pela alma de vocês? Deu aí. Ai, é uma pergunta que você precisa fazer, cara. Tá assando bem uma carne, tratando bem o amado. Sabe, você tem sido visto como uma alegria, alguém que contribui, alguém que soma, alguém que divide a carga, o peso, ou só como alguém que traz, sabe, que gera gemidos, que gera peso, que gera enfado. Efésios 4:12 diz assim, que diz que os diferentes ministérios, né, ele tem o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós estamos falando sobre preparar pessoas. Essa é a edificação a qual a Bíblia inteira se refere. O papel de liderança é preparar os membros. Se o trabalho dos líderes é treinar, então o membro é alguém que está sendo treinado. E esse treinamento, essa edificação, diz respeito à realizada obra do ministério. Pergunta para você refletir: você tem feito a obra do ministério? Ou você acha que só o Edu, os irmãos do presbitério, ou os irmãos da música, que precisam fazer a obra do ministério?
Outra pergunta mais profunda ainda. Para você, o que é a obra do ministério? Que pode ser que tenha confusão aí sobre esse ponto. E talvez você está achando que obra de ministério é pegar em microfone. Se o membro, ele deve ser alguém que deseja servir o reino de Deus e que confia faz isso, confia que faz isso através da sua comunidade, se submetendo à sua liderança, contribuindo, servindo e vendo todos esses pontos como nós vimos até aqui. Vou ler algumas páginas do livro para a gente poder encerrar. Página 142. A comunidade é edificada por cada um dos membros individualmente e pelo grupo coletivamente. O Augusto até mandou um texto aqui, que é o texto de Atos 2:46, né? Diariamente eles continuavam se reunindo no pátio, mas também partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, a comunidade é edificada por todos os membros de forma individual e coletivamente. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que você precisa pensar muito bem. Nas reuniões que você faz com o seu grupo caseiro, vocês se edificam ou vocês só perdem tempo juntos? Há, de fato, uma edificação ou não? Porque a edificação, ela é constante. Ela é constante. Eu não estou falando que no seu grupo você tem que compartilhar a palavra toda vez que vocês se reunirem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de a gente estar o tempo todo, como a Bíblia diz, nos enchendo do Espírito Santo. E a forma como a gente faz isso é falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, como o texto de 1 Tessalonicenses, edificando uns aos outros. Quando alguém compartilha da dificuldade que ele está tendo no trabalho, cara, lá no trabalho está assim, assim, assado. O que você faz? Você vai compartilhar sobre a sua dificuldade também e não traz o evangelho para poder auxiliar aquela pessoa e edificar aquela pessoa? Então, para refletir. Outra página, 143. A filiação é o compromisso que faz você ser edificado até atingir a mais alta capacidade de amar outros. Nós estamos todos crescendo em força juntos. Isso aqui me lembra muito aquilo que Jesus fala, que ninguém é maior do que ninguém. Você não deve considerar ninguém. Se considerar, perdão, você não deve se considerar superior a ninguém, mas a todos considere superior a você. Seja servo de todos, né? Voltando ao exemplo do serviço aqui. Então, é o compromisso de você ser treinado, edificado, até você ser capaz de amar os outros. Não é até você ser capaz de dar uma palavra. Não é até você ser capaz de pregar um sermão, até você ser capaz de cantar uma música e tudo mais. E parece que a gente se esforça tanto para essas coisas, mas é até nós sermos capazes de amar uns aos outros. Porque é dessa forma que a Bíblia diz que o mundo saberá que nós seremos os seus discípulos, como quando amarmos uns aos outros. E a última parte do livro fala sobre chamado e não conforto. A filiação congregacional deve ser vista como um chamado de Deus. Não é como escolher um restaurante. A questão não é onde eu desejo frequentar, mas a questão é o que Deus me chamou para fazer. Onde Deus me chamou para fazer um compromisso. Nós não escolhemos o lugar onde possamos nos sentir mais confortáveis, mas nós escolhemos o lugar que Deus ordenou para nossa participação. E aí eu reflito mais uma vez junto com você. Você veio por uma direção de Deus ou você veio porque a música é legal? Deixa eu contar aqui só para encerrar e a gente orar. E aí tem uma outra reunião logo, já o Edu mandou o mesmo link, eu tô vendo o pessoal entrando aqui. Gente,
a gente falou sobre frequência, sobre serviço, sobre um monte de coisas, sobre visão, sobre reconhecer a liderança que nós temos e nos envolver nessa construção de forma individual e coletiva. Sobre tudo isso nós falamos nas últimas 2 aulas. Eu tentei resumir o máximo, foi bem resumido mesmo, o livro é bem mais profundo. Tem aqueles vídeos lá das aulas da Escola Antioquia, o Edu vai mandar para vocês de novo. Mas o ponto, eu moro do outro lado de Goiânia, começa por aí. Tipo assim, a Antioquia tá aqui e a minha casa tá bem aqui assim, ó. Eu moro indo para Trindade, a Antioquia tá no outro rumo, o prédio, tô falando do prédio, da sala de oração. E sempre assim, o lugar mais perto que foi ali no Jardim América, que é longe pra caramba daqui de casa também. Os irmãos aí sabem, o Bismarck, o pai sabe onde eu moro aqui, sabe que é longe. Eles também moram longe também. E quando eu vim para cá, foi debaixo de muita oração mesmo, e de muita guerra. Sabe, Deus falou com a gente, Deus falou comigo, né, e depois falou com a minha esposa, falou com a nossa casa. E aí ele veio trabalhando em nós, assim, antes da gente vir, ele veio trabalhando em nós um ano inteiro, nos despertando. Eu li um livro, né, eu já falei isso, muitos já conhecem essa história, o sacerdócio, Somos Todos Sacerdotes. Eu li esse livro, cara, Somos Todos Sacerdotes, indico muito. Eu li esse livro e aí eu comecei a ficar louco, porque eu comecei a enxergar uma realidade que não existia. Falei, meu Deus. E aí eu comecei a achar que eu tava pirando, que eu tava ficando maluco. O Elber, que tá aqui ouvindo aqui, ele acompanhou bem de perto isso, ele estava comigo nisso também. Então, eu fiquei louco. E eu falei, meu Deus, isso aqui não pode existir, não é possível que isso aqui existe. Isso aqui foi uma coisa escrita por, enfim. Até que, em oração e tudo, eu achei também um povo louco. Até que eu achei também um povo que estava falando sobre sacerdócio, que estava vivendo a mesma coisa. Lembro direitinho do dia que eu fui na casa do Miqueias e aí eu pirei do que tinha acontecido. Sabe? Do tanto que o menino tinha mudado. Eu falei, cara, esse aqui é o Miqueias do reino que eu conhecia alguns anos. Não, esse não é o mesmo cara, não. Foi tipo assim, aí o que tá acontecendo? E aí depois o Mário, e aí falei, meu Deus. E aí eu comecei a falar, gente, encontrei esse povo louco. Então eu não tô louco, tem gente que tá louco junto comigo, que não foi eu nem que falei nada, só colamos. Então, assim, Deus foi fazendo essas coisas, encontrei esse povo, e aí eu descobri que eu não estava só, e que o caminho era esse povo, que eu precisava andar com esse povo, beber disso que esse povo bebia, e viver isso que esse povo estava vivendo. Cara, e eu tô aqui até hoje. Isso foi em 2020, no meio de uma pandemia, né? E por que eu quero reforçar isso daqui? Foi porque eu tenho clareza suficiente para afirmar que quem me trouxe para esse lugar, para estar andando com vocês, foi o Senhor. Sabe? De todas as situações, de todas as coisas que aconteceram, foi Deus colocando cada passo, sabe? E hoje eu não posso virar e simplesmente, a gente sabe, a gente tem nossas limitações de financeiras e tudo, mas eu não posso me deixar falhar com a aliança por essas coisas. Porque se eu creio que foi Deus que me colocou aqui, cara, ele vai prover recurso, ele vai colocar 100 vezes mais, ele vai... Gente, se eu acredito nessa construção, se eu acredito na liderança que Deus colocou sobre a minha vida, os irmãos que têm edificado, se dado por mim, que têm sido amigos, eu nunca fui amigo de pastor, gente. Apesar de que eu sou filho de pastor, e eu posso fazer essa afirmação, eu nunca fui amigo de pastor, mesmo meu pai sendo pastor. E hoje eu posso falar, cara, eu sou amigo dos meus líderes. E eu tô nesse ambiente porque eu acredito de fato no que o Senhor está fazendo no Brasil, no plano dele, e na minha casa, e na vida dos meus irmãos. E eu não posso deixar de me envolver nisso. É aquela coisa assim, Deus me mostra o seu plano, e eu escolho seguir os meus próprios. Irmãos, eu queria te encorajar, principalmente as pessoas que vão ver essa gravação depois, a refletir sobre isso. A refletir sobre isso. A gente vive falando, teve até uma pregação que virou modinha uns tempos atrás,
que a gente não pode viver por necessidade, mas viver pelo propósito. Quem já ouviu isso aí? Ah, você não pode tomar decisões por necessidade, não sei o que, mas pelo propósito. Cara, mas isso na vida real a gente não é prático. A gente crê de fato no que está sendo construído, na obra que o Senhor tem gerado em nós. Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso e caminhar em aliança, amém? Era isso que eu queria falar com vocês. Quem quiser abrir, falar alguma coisa. Não é fácil não, gente. Sair daqui e ir pro turno nas quinta-feira, não é fácil não. Não é fácil não. Mas eu tô igual o Nielto. Não é possível que no dia que eu não vou vai ser o dia que Deus quase desceu. Não é possível. Acho que é isso aí. 9h50, né? Du, vai ser aqui então a próxima reunião? Tá, se quiser, vou encerrar a gravação aqui, gente, mas vamos